com quem ele machucou e por que que ele machucou. Porque no Corinthians não foi. E se falar que foi, vai ter que provar. Porque se não provar, aí o buraco vai ser mais embaixo. Porque quando você pega um cara como esse, que desfaz do Corinthians, que faz isso, e que os jogadores brincando lá com os R$400 que o Carrilho disse que ia pagar para encontrar ele. Aí o cara vem, não treina, vai e tem que operar o joelho. Cruzado. 2 meses de férias. A cara de felicidade. Vocês estão brincando comigo? Ou ele voltou para operar o joelho? Alguém tem que dar explicação pro Corinthians, irmão. Porque isso aí é o fim do mundo. Isso aí é a casa da mãe Joana. Não tem responsabilidade de departamento médico, físico, técnico. O que vocês estão pensando que é? Que palhaçada é essa? O que você acha disso, Veloso? Do Martínez é um absurdo, né? É um desmando total. O cara tem mais um mês de férias do que o restante do elenco. E para coroar todo esse descaso com o clube, ele chega com uma lesão de cruzado. Uma lesão de cruzado, a gente sabe que o protocolo hoje é 1 ano de recuperação. Então vai ser operado agora pelo Corinthians, nós estamos em fevereiro, aí ele volta depois das férias do ano que vem. Só que ele não volta na data certa, né? Aí o ano que vem ele volta lá para fevereiro, março de novo, e tem que ver se ele vai voltar recuperado ainda. Quesada. O Martínez fez um grande jogo com a camisa do Corinthians. Foi a final contra o Vasco da Gama no Maracanã, ele que rouba aquela bola lá. Fala, é mais que obrigação, né? Não só então, mas é muito pouco, né? É muito pouco. Então ficar chorando pelo Martínez, né? Tomara a Deus que ele se recupere. Cara, se esse cara tivesse aí, o André não jogaria. Não jogaria. Então, é isso. É Deus escalando o time, entendeu? A propósito, o Alan não vai ser titular do time, não vamos inventar também, porque o André é dono dessa posição, né? Mas é importante num elenco. Ok. Você vai colocar. Vamos lá. O Martínez, que tem a sorte, não tinha nenhuma informação de que ele tinha algum problema no joelho até o jogo contra o Vasco da Gama. Os caras não conseguiu falar com ele. Sumiu, não conseguiu passaporte. E aí o chefe do departamento médico não vai dar explicação? Marcelo Paes não vai dar explicação? O Renan não vai dar explicação? O presidente não vai dar explicação? Vocês não vão falar nada. Aí o corintiano e a imprensa vai arregaçar com o Corinthians. Não, e vocês vão ficar quietos? O Corinthians tem que pagar 1 ano de contrato pro jogador que machucou nas férias. Vamos supor que ele ganhe 300 pau por mês, que deve ser mais. 3,5 pau. Vocês estão brincando? Aí não tem dinheiro para comprar um jogador? E vocês fazem isso com o Corinthians, que aí é tudo engraçadinho. Ah, que é engraçado isso. Não é engraçado, não. Só é uma vergonha. Time de várzea não tem isso. Time grande não pode ter isso. O Corinthians é gigante. Não pode um time como esse aceitar um cara desse. Não pode. Não pode. Isso é um absurdo. Ou não, Souza? Com certeza, você resumiu bem, é um absurdo. Qualquer clube sério, né, tomaria uma atitude drástica com relação a ele, né? O cara já apresentou 30 dias depois para tirar um passaporte. Quando não é a primeira vez. Não é a primeira vez. O treinador tentou falar com ele, as pessoas... Era até um telefone sem fio, né? O Dorival falava uma coisa pro Dorival, aí perguntava pro Dorival, o Dorival não sabia onde ele estava. Até os próprios companheiros brincaram, né, com R$500, 100 do Dorival e 400 do Carrete para tentar achar ele. E quando achou ele, era melhor não ter achado. Olha a cara de felicidade dele nessa foto. Cara, dá uma olhada nisso aí, ó. Aí. O cara vai ficar um ano, feliz, ó. Cirurgia do melhor médico, presidente, tudo. E vocês acham engraçado isso? Vocês acham que o Corinthians merece isso? Aí vem o que o Memphis falou, né, Memphis? A falta de estrutura, né? Mas e aí? Quem que tá fazendo essa estrutura? Como é que pode um jogador desse vir e tá com o cruzado? Aonde ele machucou o cruzado? Quer apostar que eles vão falar isso? Olha, teve um jogo, tal jogo, ele sentiu, mas a gente não quis falar nada, porque a gente não quis, sabe, comprometer. Ele jogou machucado. Cruzado? Cruzado, né? Então, mas vocês vão ver. Sim. Vocês vão ver. Sim. Posso arriscar? Pode arriscar. Sem ser maldoso, tá? Jogador de futebol é apaixonado por jogar bola. Vocês todos, quando eram jogadores, nas férias, vocês batiam uma bolinha, né? O Veloso não catava no gol, mas batia uma bolinha porque vocês são apaixonados por isso. Esse cara deve ter participado de alguma brincadeira e na brincadeira você se machuca também. Mas tem vídeo aí. Aí não tem nem luz, né? Lá os caras, coitado dos caras. Os caras não tem luz, não tem comida, não tem nada. Povo sofrido. Povo que não tem... Eu morei lá, irmão. Fui jogar lá pra Parmalat.
Um absurdo o que fazem com o povo da Venezuela. Ele não. Ele é rico, ele é milionário. Um mês de salário dele é o povo da Venezuela não tem para comer. Aí vocês vão falar, o comunista falando. Eu não sou comunista, irmão. Eu sou capitalista. Eu sou capitalista, tá bom? Agora um cara como esse, que ganha milhões, ficou lá e volta com o cruzado e ninguém vai falar nada, vai achar gracinha. Aí os youtubers, aí as mídias sociais, olha lá o Carrilho dando R$400. É isso mesmo? Engraçado, né? É engraçado isso? Para um clube como o Corinthians, um cara que ganha quase R$500 milhão e que vive lá na Venezuela, onde as pessoas não têm dinheiro para comer um arroz, um feijão, que é um absurdo que acontece naquele país. É isso mesmo? Vocês vão dar risada? Tá certo isso, Veloso? Eu não sei o que diz o contrato dele, mas para mim é caso até de justa causa, né? Você rescindir um contrato, porque o cara não se apresenta na data. Tem a justificativa do passaporte que eu acho que é fraca, né? Todo mundo se apresentou. Foi o único jogador do Brasil, né, que teve dificuldade para voltar. E agora ele chega com uma lesão do cruzado. Eu não sei não, mas eu acho que se for buscar os direitos jurídicos aí que a empresa tem... Se o Corinthians tiver... Eu conheço. Vamos lá. Aonde você machucou, irmão? Eu machuquei no tal jogo, mas o departamento médico viu. Doutor, chefe da... Quem que é o chefe aí, Cascão, que eu não sei? Ele machucou o joelho? Não machucou. Tem alguém do departamento médico que viu isso? Não. Faz uma carta. É o seguinte, meu irmão, o departamento médico está aqui falando que você não machucou. Aonde você machucou, irmão? Nós vamos operar você aqui, porque a gente é legal, e você, vaza. Área para você. Ou vocês vão continuar fazendo essa palhaçada aí com esse cara aí? Hein? Aí não tem dinheiro para pagar luz, não tem dinheiro para pagar água, não tem dinheiro para pagar nada, e paga um cara como esse. Ô Ricardo Galotti, não era do São Paulo ele? Que todo mundo fala que é bom. Meu irmão, e aí, Ricardo Galotti? Você não vai falar nada. Você como chefe do departamento médico, aonde ele machucou? O que ele machucou? Quando que ele ficou machucado aqui? Eu não me lembro do joelho. Alguém lembra aqui? Não. Com cruzado de cruzado? É impossível você jogar. E aí, quem machucou? Aonde machucou? Porque é o Corinthians, pô. Ou não, ô presidente? Osmar Stabile? Ou não? Como é que é isso aí? Vocês não vão responder? Por exemplo, teve isso com o Jair agora no Vasco. Ele rompeu o ligamento. O contrato dele estava no final. Mas quando é assim, o clube tem que renovar o contrato. Ele não pode ficar sem clube. Então, assim, eu acho que é muito difícil o Corinthians, na parte jurídica, conseguir alguma brecha, por exemplo, para rescindir o contrato do Martínez, porque ali entra o momento do clube dar o suporte, né, dar o apoio para o atleta. Sim. Então tem que ver só essa questão de férias, né? O que tem. Mas eu acho que ele fica bem protegido, fica bem amarrado no contrato. E assim, o Martínez sempre foi um cara que se doou muito, né? Dentro de campo, ele é um leão, um cara de marcação, assim, a cara do Corinthians. Mas a condução de toda essa novela foi péssima, né? O recado que ele passa é realmente para deixar o torcedor do Corinthians irritado, e a direção irritada, e a comissão técnica também, porque a própria comissão técnica nesse início de ano teve que, né, dar um jeito. Que ele era um cara que jogava assim, de uma maneira, minutagem alta. Sim. E agora você perde uma peça importante. Por exemplo, hoje eu confio muito mais no Martínez bem, fisicamente, que no Alan. Não tenho dúvida. Um cara que entrega muito mais. Escolher, né? Eu ia até te perguntar isso, né, Laura? Assim, pelas características, não parece um volante para suprir a ausência do Martínez, né? A chegada do Alan. Até porque o Alan tem esse negócio de que a gente esperava que fosse, né? De construção, de passes diferentes. O do Martínez é aquele cara mais marcador, mas que... O Alan é mais substituto do Maicon, né? E agora, sem os dois, o Corinthians fica numa situação difícil de até ter uma reposição, e a outra seria quem? Tem Carrijo, tem... enfim, montar esse meio de campo aí. Carrijo, o Bidon, tem o Ranielli. Charles. Mas assim... Precisando desse cara de marcação, não é a chegada do Alan que você vai olhar e falar. Agora, Bruninho, para não ficar em cima do muro, o Martínez, o cara que é do boleiro, ele deve pensar assim, né? A gente do boleiro fala assim,
pô, deve ter jogado na pelada, machucou. Assim, não vai ser grave não, vou ver que ficar um tempo aqui, não vou me apresentar. Quando viu, rompi o ligamento, já tem que ir, agora tem que ir, não tem jeito. Sentiu a dorzinha? Tipo assim, vamos ver, vou esperar um pouquinho, fazer o exame, ficar aqui umas 2 semanas para apresentar legal. Não tem jeito, tem que ir. Agora não dá para ficar 6 meses lá. E, obviamente, os serviços ali acabaram sendo prejudicados, mas, poxa, ele demorou para ver isso, sei lá, na véspera das férias? E aí ele conseguiu solicitar só o documento no dia 13? Então tá tudo muito mal explicado, mal contado, e é óbvio que o Corinthians não gostou de nada dessa história. E o cara ainda volta lesionado. E desde quando ele sabe dessa lesão? Que ele tá machucado, mas sem uma comprovação maior, evidentemente, né? Porque o clube é que detém toda a sua estrutura para fazer uma análise mais criteriosa. Então ele ficou todo esse tempo lá, provavelmente adquiriu uma lesão, que talvez até, e aí é uma especulação por minha parte, eu me permito fazer isso, tem até agravado a lesão, dependendo do tempo em que ele sofreu a lesão e agora apenas o exame, porque o clube não sabia, o clube não conseguiu, enfim, controlar o jogador. E, obviamente, ele estava de férias, então você manda uma cartilha, você manda treinamentos, vai aí, vai tocando aí para quando você voltar, você não voltar tão defasado. Mas o clube também não sabe se ele cumpriu. Não é a primeira vez que ele dá problema. O Martínez, assim, eu sei que ele já ajudou em campo algumas vezes, em outras ele deixou o time na mão, em outras ele acabou não jogando também, mas essa questão até não cabe nesse momento. Poxa, ele jogou bem a final contra o Vasco? Jogou, mas, cara, como é que você vai contar com um jogador como esse? Independentemente se ele está certo ou não em algumas questões envolvendo, e eu não acho que esteja, mas enfim, a gente não sabe de toda a história, né? Só que o fato é que você não pode contar com ele. Você tem uma dificuldade de contar com o jogador. E aí o clube estuda a informação do Samir Carvalho, meu parceiro lá do Café do Setorista, do Portal UOL, que outros portais já estão confirmando, é de que o clube está estudando uma rescisão contratual. Por justa causa, inclusive. Só que aí também tem algumas questões, eu sou leigo no direito esportivo, mas a gente estuda, conversa com amigos e tal, lê muito sobre o tema. É muito difícil que o clube consiga fazer isso, a menos que, cara, esteja expressamente no contrato, e mesmo assim o clube está sempre refém nesse sentido, porque a lei trabalhista ela protege o empregado. E o empregador, ele obviamente tem que se cercar, né, de todas as maneiras, mas dificilmente as ações elas são em prol do empregador. Mesmo que o empregado... O Corinthians teria que provar de uma forma muito explícita que houve um abandono de trabalho, que ele descumpriu vários itens do seu contrato, de que ele realmente sofreu essa lesão num período de férias dentro de algo proibido pelo clube em contrato, mas é muito tênue, vocês entendem? Porque tem muitas brechas jurídicas de que um advogado, defendendo o jogador, poderia argumentar de que ele estava preso no país, que ele não tinha documento para sair, de que ele estava fazendo, podia provar, inclusive, que ele estava fazendo as suas atividades, né, para tentar voltar. Enfim, tem uma série de circunstâncias que talvez impossibilitem o Corinthians nesse momento de rescindir por justa causa. O que pode acontecer, o caminho mais viável, segundo especialistas, é você fazer um acordo amigável. É tipo assim, ele tem contrato até o fim de 2027, até o fim do ano que vem. Tem salários a receber. Obviamente, fica difícil para o clube liberar o jogador pagando os salários dele até o final do ano que vem. Mas eu também penso que nesse momento fica difícil você absorver o cara. Depois de tudo isso, olha, teria que haver uma reviravolta, teria que haver, assim, até porque ele não vai jogar esse ano. Então, o que você faz? Você fica com um cara lá que não tem clima, que não vai jogar, você é obrigado, né, por contrato, tem outra questão, até onde eu sei, a FIFA ela obriga os clubes a não rescindirem com jogadores lesionados. Então, assim, se ele tivesse contrato, por exemplo, até a metade do ano, o Corinthians seria obrigado a renovar o contrato até o fim da lesão dele. Isso é o que diz a FIFA, né, em relação a casos de lesão. Então, assim, vai ser muito difícil que o Corinthians consiga rescindir o contrato com o José Martínez, embora o Corinthians esteja estudando, esteja conversando, esteja analisando o caso. O que pode acontecer, como eu disse, é um acordo amigável. Mas isso pode gerar um passivo jurídico para o jogador colocar na justiça, ganhar uma bolada ali na frente. Cara, que pepino. O Corinthians está embretado, refém de um jogador que não tem tido um comportamento aceitável.